Olá, meus amigos! Estamos aqui hoje para aprender a sabedoria que vem da Palavra de Deus e o conhecimento que hoje a gente vai ver vale mais do que o ouro fino, do que a prata, né? Do que as pedras preciosas, mais do que o rubi. Olha só que bênção! Você vai estar adquirindo essa sabedoria, esse conhecimento, né, em Deus, e você pode ter certeza que todas as áreas da sua vida você vai ver resultado, porque não tem jeito. A palavra de Deus diz, né? A palavra de Deus coloca a sabedoria como destaque, porque quando você tem sabedoria, você consegue ter, o princípio da sabedoria é temer o Senhor. Com sabedoria você consegue vida longa. Com sabedoria você toma decisões assertivas. Olha só, tudo isso você vai aprender, né, nesse livro. Nós estamos nessa série, mergulhando, nos aprofundando nesse livro maravilhoso que foi feito como presente. Aqui não contém, qualquer pessoa consegue entender, né, buscando, claro, direção do Senhor Jesus. Porque é um livro que não tem mandamentos em si, não tem histórias de Israel. É um livro que fala de forma prática como a gente deve adquirir essa sabedoria, como a gente consegue, né, resolver aquilo que aos olhos humanos a gente não conseguiria sozinho. Inclusive o autor desse livro, né, Salomão, ele pediu sabedoria a Deus. Olha só, e no momento que ele precisou, ele teve. Uma mulher, a Bíblia conta, que de noite rolou sobre o seu filho recém-nascido e acabou sufocando ele, e ela acordou e ele morreu. E ela dormia, né, com outra mulher que também tinha tido o neném, né, junto com ela. E o neném da outra estava perfeito. E ela vai de forma astuciosa e troca o neném, olha só. E quando a mãe acorda, a mãe conhece o filho, ela percebe que não é o filho dela. E ela vai até a outra para falar, olha, meu filho, esse aqui não é meu filho. E aí fica a palavra de uma contra a outra. E o único que podia resolver aquela questão era o rei. E elas foram diante do rei de Israel, né, que era Salomão. E o rei, com a sabedoria que Deus tinha dado para ele, que ele tinha pedido, né, Deus pergunta a Salomão no sonho, o que você quer, Salomão? E ele fala, Senhor, eu quero sabedoria para cuidar do seu povo. E diante daquela situação ali difícil, o rei fala, faz o seguinte, o soldado vai cortar a criança no meio. Ele dá ordem para o soldado cortar a criança no meio e cada um ficava com o seu filho, porque não sabia, não tinha exame de DNA na época, não tinha como saber. E a mãe verdadeira chorando fala, não, deixa ficar com ela então, deixa ficar. Aí o rei percebe quem é a verdadeira mãe, aquela que se preocupou. E o rei fala, entrega para a mãe verdadeira a criança, olha só. Olha a sabedoria como é que é importante. A gente na nossa vida vamos passar por situações que a gente vai precisar decidir. E com a sabedoria de Deus você vai acertar. Amém? Eu quero convidar você a fazer parte dessa família. Deus ele vai te abençoar muito através desse canal. Eu creio. Vai ser uma bênção na sua vida. Amém? E nós estamos nessa série e vai agregar, vai te abençoar. Amém? Aqui embaixo está escrito inscrever-se. Você também clica no sininho e coloca todas. Amém? Olha só, meus amigos, o que diz o capítulo 3, versículo 1. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e achará graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Aqui, meus amigos, é como, né, o pai falando para o seu filho, que já está de maior e não pode mais decidir por ele, mas aconselhando, fala, filho meu, assim é Deus, ele nos deu o livre-arbítrio, mas ele nos aconselha através da sua palavra, através do seu espírito, aquilo que a gente deve fazer. E se a gente acatar, se a gente guardar no nosso coração os seus mandamentos, ele vai nos trazer anos de vida e paz, vai aumentar os nossos anos sobre a terra. Aqui está o segredo da longevidade. As pessoas buscam, as pessoas querem. A palavra de Deus está falando. Se a gente guardar os mandamentos de Deus, né, a gente vai ter anos de vida e paz. E a gente irá aumentar. Porque o que causa morte, muitas das vezes, é má escolha, não é verdade? A pessoa se entrega a um relacionamento que ela age pelo coração. Aí depois termina, o outro não aceita e acaba tirando a vida. Olha só, a pessoa bebe e dirige, a pessoa bate o carro e morre, porque ela não guardou os mandamentos de Deus. Olha só, então se a gente guardar os mandamentos de Deus, a gente vai ter, isso aqui vai se cumprir na nossa vida. Se a gente, né, não desamparar a benignidade e a fidelidade, né, a gente acharia graça e bom entendimento diante dos homens e principalmente diante de Deus.
Benignidade é você procurar, você ser uma pessoa benigna, uma pessoa que busca ser uma pessoa boa, você fazer o bem pelo seu próximo, né? E você também, ser fiel. É difícil, né, achar uma pessoa fiel. Se você tiver benignidade e ser uma pessoa fiel, você vai ter um lugar de destaque, amém? Você vai achar graça diante dos homens e diante de Deus. Olha só que palavra maravilhosa. E fala no 5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Olha só, nós não devemos confiar no nosso entendimento, que é limitado, né? A gente quer uma coisa hoje, mais para frente a gente amadurece, a gente muda, mas o Senhor não, Ele não muda, Ele é imutável e nele a gente pode confiar, nele a gente pode colocar toda a nossa confiança, porque fala, né, no versículo 6, reconheçam em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Esse propósito, né, dessa profundidade do livro de Provérbios vai fazer a sua vida endireitar aquilo que estava tortuoso, mas você deve colocar o Senhor na frente, você deve reconhecer Ele, você deve dizer: Senhor, se não fosse o Senhor, eu não conseguiria. Olha só, olha a diferença, isso faz toda a diferença. Quando você estiver sendo honrado, você falar: graças a Deus, Deus ele vai endireitar suas veredas, quando você reconhecer Ele em todos os teus caminhos, amém? E diz, né, no versículo 9, honra o Senhor com os teus bens e com a primícia da primeira parte de todos os teus ganhos, e encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Aqui, meus amigos, é honrar com bem, ou seja, você saber administrar aquilo que o Senhor compartilhou com você, porque tudo é de Deus, mas Ele compartilha com a gente, e se a gente souber administrar, se a gente fazer bem uso, com justiça, Deus ele vai te abençoar, não vai faltar vinho, ou seja, não vai faltar alegria, não vai faltar a providência, não vai faltar o pão de cada dia. E se você honrar o Senhor com a primeira parte dos seus bens, Deus ele vai te honrar. Deus falou no livro de Malaquias: provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Hoje está comum, né, a pessoa apostar num time, e se aquele time ganhar ou dar o resultado que ela apostou, ela ganha um valor. Mas quem garante que aquele jogo vai ser daquilo que ela imaginou? Nada garante, mas se você confiar, se você colaborar com a obra de Deus, é impossível que você venha perder, porque Deus é fiel, amém? Ele é justo, Ele é imutável, amém? Então colabore. Um dos maiores dizimistas de todos os tempos foi o dono da Colgate. Pesquise no YouTube a história dele, você vai ficar admirado. Ele não dava apenas 10%, ele dava mais. E hoje, até hoje, a Colgate é referência no mercado. Então Deus honra a sua fidelidade. E quando você colabora com a obra de Deus, você não está sendo honrado apenas aqui não. Você está acumulando tesouro no céu, que a traça e a ferrugem não destrói. Vamos acumular tesouro no céu. Lá vai ser, lá a Nova Jerusalém vai ser eterno. Se a gente conquistar tesouros lá, meu amigo e minha amiga, você vai ter a vida com a abundância que Jesus falou, amém? Glória a Deus. E fala, né, no versículo 14, que melhor é a sua mercadoria, a sabedoria e o conhecimento do que o artigo de prata, maior o seu lucro do que o ouro mais fino, como a gente falou. Então invista tempo, procure fazer essa série, né, que nós estamos falando sobre a sabedoria, e você vai estar adquirindo. No versículo 16 fala: vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. Olha só, tudo aquilo que o ser humano busca, ser honrado. Se você tiver sabedoria, a sabedoria traz a honra, amém? A sabedoria traz riquezas, amém? Porque os seus caminhos são um caminho de delícia e todas as suas veredas de paz. Olha só, meus amigos, aí no 19 fala: o Senhor com sabedoria fundou a terra e com o seu entendimento preparou os céus. Aqui está falando que até Deus, ele usou da sabedoria para fazer a terra, para fazer com perfeição, né? A gente vê na natureza as obras de Deus, a natureza declara, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Inclusive a palavra de Deus fala que o homem é indesculpável diante de Deus, porque ele se revela claramente na natureza. Você pega uma maçã, ela cabe certinho na nossa mão e faz bem para a saúde. Cada fruta tem o seu gosto peculiar, né? E ainda faz bem para a saúde, olha só. Deus ele é maravilhoso e Ele usou de sabedoria para fazer todas essas coisas. Se Ele precisou usar sabedoria, nós não vamos precisar usar, amém? Olha que coisa gloriosa. E diz no versículo 19, né, que Deus com sabedoria criou a terra, e diz no versículo 21 e 26 o seguinte: filho meu,
não se aparte estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o discernimento. Discernimento é isso, você saber discernir entre um e o outro, como o rei Salomão fez, ele soube discernir. Olha só que coisa gloriosa. E no versículo 27 fala: não deixe de fazer o bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Ou seja, nós não devemos deixar, né? A gente pode ajudar, não é que aquilo que a gente não pode fazer não, mas se a gente puder, a gente deve procurar fazer, porque a gente vai estar, né, agindo como agrada a Deus, e Deus vai estar nos honrando, amém? Quando a gente faz pelo próximo, Deus, ele usa alguém para fazer pela gente, e a Bíblia fala, né, que a gente não deve procrastinar. Se alguém vem nos cobrar e a gente tem aquele valor, a gente não deve deixar para o outro dia, mas a gente deve procurar resolver o mais rápido aquela situação, amém? Porque isso vai fazer com que a gente poupe, né? Aí você deixa para outro dia e chega no outro dia você não tem condição, olha só. Então, aquilo que você tem que fazer, procure resolver o mais rápido possível, amém? E não contente com alguém sem causa. Você arrumar briga à toa, confusão à toa, porque a outra pessoa, você não sabe com quem você está mexendo, né? Então você não deve buscar briga à toa, você deve procurar a justiça, a benignidade, amém? E Deus vai ser com você. E no versículo 31 e 35 fala: não tenhas inveja do homem, nem escolha nenhum dos seus caminhos, mas com os sinceros ele tem intimidade. Olha só, aqui está falando que a gente não deve buscar, né, olhar para as outras pessoas que não temem a Deus e ficar invejando, mas que a gente deve entender que Deus, ele vai rir dessas pessoas. Deus, essas pessoas não sabem o que elas estão plantando, o que elas irão colher, mas os sinceros, né? Aqui está falando, Deus, ele tem intimidade. Olha só que coisa maravilhosa. E fala no versículo 35 para a gente terminar: os sábios herdarão honra, mas os loucos tomarão sobre si vergonha. Meus amigos, Deus é simples. Você é sincero, ele é sincero com você. Você é benigno, ele é benigno com você. Amém? Mas se você for louco, você vai tomar sobre você vergonha, amém? E aqui fala também, né, para a gente terminar, que a verdadeira sabedoria e o discernimento traz segurança. No versículo 21, 26 fala acerca disso, a segurança. Você não anda, você não vacila, porque você está seguro, você não deve nada a ninguém, você não teme, você está seguro, amém? Isso faz toda a diferença, tá bom? Se essa mensagem te abençoou, pediria que você deixasse seu joinha, tá bom? Glória a Deus. Se o Senhor permitir, amanhã estaremos trazendo a revelação do capítulo 4, tá bom? Eu tenho certeza que essa mensagem te abençoou, que o Espírito Santo possa fazer você entender melhor. Leia é importante você estar lendo também, acompanhando na sua Bíblia, ainda que seja no celular, e Deus vai estar te esclarecendo ainda mais, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um abraço, meus amigos.